Sejam bem-vindos para mais uma formação aqui do Campus Avançado Sombrio e mais uma formação aberta para todos os colegas do IFC. Então é bem bacana também estar vivenciando essas formações aí com outras experiências de outros campos. Tá? Hoje a nossa formação ela tem um título de primeira parte do MIT ao SIGA e apresentações, sugestões para apresentações. Hoje, nessa organização da formação, temos nosso técnico em assuntos educacionais, Ulisses Carneiro, aqui de Sombrio, tá? Eu, o professor Vitor, aqui de Sombrio, e aí os ministrantes da formação, professor Júnior Freitas, agradeço muito a presença, e a nossa professora Sandra Vieira, tá? Os dois professores de informática aqui de Sombrio. Então, passo a palavra para o Júnior, que vai dar início a essa formação. Júnior, é com você. Show de bola. Pessoal, muito boa tarde, então. O objetivo desse nosso bate-papo hoje é falar um pouquinho sobre, nesse primeiro momento, falar um pouquinho sobre o Google Meet e como compartilhar, enfim, todo o processo, desde a criação de uma apresentação até o compartilhamento dessa apresentação lá no SIGA, né? A gente vai tentar aqui dar conta do processo inteiro. E num segundo momento, a gente vai falar um pouquinho sobre apresentações também, que a gente acha que, numa conversa nossa, que nós entendemos que esse é um recurso muito utilizado por nós e que pode ser útil também nesse nosso novo momento, né? Então, eu vou iniciar falando um pouquinho sobre o Meet, eu vou tentar fazer um compartilhamento da tela aqui, queria que vocês acompanhassem, e aí já de antemão, como já foi dito, eu peço que vocês relaxem, não tentem fazer simultaneamente, porque isso pode não ser produtivo. Então, tentem prestar atenção conosco aqui, tentem acompanhar conosco. Nós preparamos algumas apresentações, alguns slides com o passo a passo, bem no tipo tutorial mesmo, para que vocês possam depois seguir. E o próprio vídeo gravado também vai servir como um tutorial. Então, eu acho que a gente vai ter condição de avançar melhor e a coisa fluir melhor dessa forma, tá? Vou compartilhar a minha tela aqui. Gente, então, assim, para falar sobre o Google Meet, eu queria começar dizendo o seguinte: o Google Meet, para quem não conhece, eu imagino que ele já seja conhecido, né, por todos nós, ele é uma das ferramentas que compõe o pacote de ferramentas do Google, né, e ele até é uma evolução de uma ferramenta antiga, que é o Hangout, que o Google fez, porque o Hangout era uma versão gratuita da ferramenta para uso não profissional, vou falar dessa forma, né. E aí, diante de tudo isso que a gente está vivendo, esse momento delicado que o mundo vive, a Google decidiu, então, abrir essa ferramenta, abrir a versão profissional dela, que é o Google Meet, para utilização gratuita de até 250 usuários simultaneamente, para todas as pessoas que tivessem uma conta do Google, né, uma conta do Gmail, uma conta do Google. E durante quanto tempo isso vai acontecer, nós ainda não sabemos, a gente não sabe, né? Algumas notícias dão conta de que o Google vai manter gratuita essa ferramenta até setembro, final de setembro, mas eu já li outros artigos falando que essa ferramenta vai estar disponível enquanto durar esse momento difícil que a humanidade vive, né? E aí, assim, esse é um mercado, é um mundo em que tudo está sobre a mesa, né? Então, a gente tem vários players aí de webconferência surgindo, se aperfeiçoando. O Facebook lançou sua própria webconferência, o Skype, a Microsoft, além do Teams da Microsoft, tem também no próprio Skype toda uma série de ferramentas que foram desenvolvidas no Skype com essa pegada de webconferência. Então, assim, é briga de cachorro grande e quem se beneficia somos nós mesmos, né? Então, assim, para começar, né, como que eu começo esse processo? Vocês estão vendo aqui o meu e-mail institucional, e nós temos acesso ao e-mail institucional a partir da plataforma do Gmail. E isso nos traz uma série de vantagens e benefícios. Então, eu tenho várias maneiras de começar uma webconferência pelo Meet. A primeira delas, na minha opinião, mais simples, é essa aqui, ó. Aqui no meu e-mail, vocês estão vendo aqui embaixo, a abinha do Meet. E eu tenho lá, iniciar uma reunião. Então, essa é uma maneira de começar uma reunião pelo Meet, utilizando o próprio e-mail. Eu vou mostrar outras formas também, tá, gente? Então, aqui vocês estão vendo a minha tela. A gente tem aqui a área da webconferência. Esse endereço, que vocês estão vendo aqui, é o endereço que a gente vai utilizar para compartilhar com as pessoas que vão participar da nossa webconferência. Então, esse é o endereço que eu vou utilizar agora. Depois eu vou falar com vocês sobre reuniões agendadas, também que é uma saída, tá? Então, se eu apertar aqui no participar agora, eu já vou imediatamente iniciar essa reunião. Essa é uma forma, tá? No próprio e-mail institucional está lá embaixo, iniciar uma reunião. Se eu receber o código de uma reunião, eu posso participar de uma.
Que outra maneira eu tenho para fazer isso? Eu posso vir aqui, ó, e eu falei para vocês que o Google Meet é apenas uma ferramenta de todas as que o Google coloca à nossa disposição. Nesses 3 pontinhos aqui, 3 pontinhos nada, né? 9, né? Se eu clicar aqui, eu vou ter acesso a todas as ferramentas que estão disponibilizadas, e entre elas está o nosso Google Meet aqui. Se eu clico nele, eu vou abrir a interface de participação, a interface de gestão do Google Meet, e aqui eu tenho o recurso iniciar ou participar de uma reunião. Também, se eu clicar nela aqui, eu vou abrir uma reunião como estava acontecendo antes. Mas percebam aqui embaixo, ó, que eu já tenho uma reunião agendada. Eu estou logado, veja aqui em cima, no canto superior direito, eu estou logado com a minha conta institucional no Meet, wanderley.freitas@ifc.edu.br. Automaticamente, o que o Google faz? Ele vai colocar nessa tela aqui todas as reuniões que eu já tenho agendados para o dia de hoje, né, e as futuras, utilizando o recurso de agenda. Então, se eu clicar no iniciar ou participar de uma reunião, eu vou abrir logo a sala e já vou poder compartilhar os links com os meus alunos. Mas eu quero, antes de fazer isso, eu quero mostrar um outro recurso, que é o agendamento de uma reunião. Que é basicamente o que a gente usa, né? Eu vou voltar aqui para o meu e-mail, eu quero agendar uma atividade síncrona com os alunos para segunda-feira que vem, ou para hoje à tarde. Não é agora, né? Não vai ser agora. Então, o que eu posso fazer? Eu venho aqui na agenda, clico aqui nos pontinhos, né, para acessar, vou no Google Agenda, e aqui no Google Agenda, eu consigo criar um compromisso na minha agenda e atribuir a esse compromisso um link, uma agenda do Google Meet. Então, aqui está a minha agenda institucional, eu vou criar, sei lá, vou criar na quinta-feira, às 7 da noite, vai lá. Vou clicar aqui no compromisso, vamos aguardar carregar, então aqui eu vou criar lá, aula redes. Posso setar aqui, posso configurar o horário para me organizar, das 7 até as 8. Eu vou adicionar a videoconferência do Google Meet. Quando eu clico nisso, o que ele faz? Ele vai adicionar a videoconferência. Eu posso, já, através desse mesmo compromisso, eu posso incluir outras pessoas e fazer convites, ou simplesmente copiar esse endereço aqui e encaminhar para as pessoas, por e-mail, etc. Né? A partir do momento que eu salvo esse compromisso, ele passa a constar da minha agenda e ele vai aparecer na abinha do Meet aqui no dia da minha reunião. Então, eu vou ter também aqui a participação no dia da reunião. Então, vejam, tem várias maneiras da gente começar uma reunião. Ou eu começo pelo meu próprio e-mail, iniciar uma reunião, ou eu abro a ferramenta Meet, né, clicando aqui, indo acessando o Meet, e aí por lá eu inicio, ou eu faço um agendamento de uma reunião, criando um novo compromisso e atribuindo um link do Meet àquela reunião. Então, a gente já viu aqui as 3 formas, né? Mas beleza, vamos começar logo essa reunião aqui para a gente começar a mexer enfim, nos recursos que a sala nos oferece. Vocês estão vendo agora aqui, eu entrando numa sala do Meet. Júnior. Oi, pois não? Posso só te fazer uma pergunta? Se eu vou aí na agenda e eu gero esse link, eu já posso compartilhar esse link com os meus alunos previamente? Pode, perfeitamente, pode. Joia. Isso, pode perfeitamente, porque a gente vai conseguir, inclusive, se organizar com o aluno. É para isso que serve o agendamento, né? Sem nenhum problema. A Silvana pergunta no chat se eu consigo convidar pessoas ou indicar participantes. Pode também, eu posso compartilhar aquele compromisso na agenda a partir daquela perspectiva. Mas como a Carla já perguntou, é muito simples. A gente copiar aquele linkzinho ali e já mandar para os alunos. E eu vou ter isso no meu agendamento também, né? Então, assim, gente, entrando na webconferência, tá? Eu tenho aqui o link. Eu vou compartilhar aquele link ali, através de uma das 3 formas que a gente mostrou, e eu vou fazer a participação aqui. Mais uma vez, quando eu entrei na webconferência, eu tenho a oportunidade de novo, copiar o link e encaminhar para os meus alunos, tá? Vamos entrar lá. E aí a gente cai nesse ambiente aqui que vocês estão vendo da webconferência. No chat, o pessoal perguntando, eu posso compartilhar no Siga? Posso compartilhar esse link no Siga também, através do recurso de referência. Depois, quando a gente chegar lá no Siga, eu mostro para vocês, tá? O que eu tenho aqui na minha tela, tá? Na minha tela eu vou ter os detalhes da reunião, né? Então, todos os detalhes da reunião. Eu não explorei muito, eu acho que a gente pode fazer um outro momento, eu não explorei muito os recursos da agenda do Google, tá? Mas quando eu crio um agendamento, eu posso colocar anexos naquele agendamento. E todos os anexos que eu coloquei estariam disponíveis aqui, ó, anexos. Os anexos do Google Agenda aparecem aqui. Criei o compromisso, coloquei um arquivo lá, um material de referência como anexo, ele vai aparecer aqui. Aqui também todos os detalhes da reunião, para que eu possa compartilhar mais uma vez com os alunos. Aqui embaixo, galera, então, o ícone do microfone, que eu vou ativar e desativar o microfone, né? O encerramento da chamada e a ativação ou desativação da minha câmera.
Então, recursos bem simples que a gente já estava acostumado também. Aqui no canto superior direito eu tenho 3 ícones. O ícone da minha transmissão, o ícone do chat, né, que a gente já está acostumado a utilizar também, e o ícone dos participantes. Aqui, pelo adicionar pessoas, eu também posso clicar aqui e fazer convites para novas pessoas para participar da reunião. Tá? Então, perceba que tem várias maneiras de, primeiro, iniciar uma reunião e depois eu também compartilhar essa reunião com alguém. Tá? Então, esses são basicamente os primeiros controles da sala. Tem um outro íconezinho que eu acho bem interessante, que a gente tem que se atentar a ele também, que são esses 3 pontinhos aqui no canto inferior direito. Observe aqui, ó. No canto inferior direito eu tenho 3 pontinhos que vão me abrir várias outras opções que nos interessam bastante também, tá? A primeira opção, que eu acho que a gente tem que conversar, é sobre a opção Layout. Agora vocês estão vendo aqui na minha sala, a minha imagem completa aparecendo no centro da sala. Se eu estivesse fazendo um compartilhamento da minha tela, apareceria também de uma outra forma. E se eu tivesse mais pessoas conectadas na sala, eu poderia organizar esse layout. Eu vou clicar aqui já no alterar layout, para que a gente possa perceber as possibilidades, tá? Ele, por padrão, ele vem como layout automático, né? E aí, como no layout automático, a própria ferramenta vai decidindo como seria a melhor visualização. Só que eu posso alterar aqui para ter uma barra lateral com as miniaturas e a imagem maior no centro. Eu posso ter uma imagem de destaque, que é essa que vocês estão vendo agora, com a minha imagem ampla no fundo, e eu posso ter as miniaturas de blocos. Então, eu estou lá numa aula com muitos alunos conectados, e eu poderia colocar de bloco. Então, repetir. Vamos lá. Clica nos 3 pontinhos, alterar layout, tá? Clicou nos 3 pontinhos, alterar layout, a gente consegue, então, ter acesso às configurações de layout, de maneira que a gente consiga, então, definir o melhor layout para a nossa situação. Então, essa é uma dica desse menu dos 3 pontinhos que eu já queria compartilhar com vocês também, tá? Outra coisa legal que a gente pode ter aqui também é a gravação da reunião, que é uma coisa fundamental para a gente, que é como gravar essa reunião, que é uma dúvida que o pessoal tem. A gravação da reunião, ainda nos 3 pontinhos, eu vou clicar simplesmente no gravação da reunião, e aí, quando eu inicio a gravação, o Google me faz uma advertência aqui, dizendo o seguinte: olha, você precisa pedir o consentimento das pessoas. Então, ele dá ali um avisozinho dizendo o seguinte: olha, a gravação da reunião sem consentimento de todos os participantes talvez seja ilegal, enfim. Eu estou dizendo o seguinte: beleza, Google, eu entendi e eu já tenho o consentimento de todo mundo para gravar. Observe aqui no canto superior esquerdo, gravando, tá? A opção gravando. Agora ele ficou vermelhinho, e na opção gravando, eu consigo agora identificar exatamente o momento em que a reunião começou a ser gravada, né? Então, agora eu consigo saber o tempo em que exatamente o momento em que essa gravação iniciou. E aí a gente consegue, então, passar a ter controle sobre essa gravação. Então, eu fiz lá a minha apresentação, fiz o debate com os alunos, interagi com os alunos no chat e tudo mais, a reunião está sendo gravada. Percebam que ele não perguntou onde que eu vou gravar essa reunião, ele não falou nada, simplesmente ele iniciou a gravação. Eu vou encerrei a minha aula, agora vou interromper a minha gravação, né? Então, tá lá, 3 pontinhos, olha a opção que me abre aqui, ó. Agora eu consigo interromper a gravação. Ele me pergunta: tem certeza que quer parar de gravar essa reunião? A gravação será salva no Google Drive de Júnior Freitas. Eu quero interromper, então eu vou lá, interromper a gravação. A gravação será salva no Google Drive, beleza, não estou mais gravando, a reunião continua, a gente não está mais gravando. Então, o que acontece agora? A gente tem um tempinho que é importante que a gente perceba, que desde o momento que eu interrompi a gravação, a ferramenta Google Meet vai fazer um processamento dessa gravação e vai compartilhar essa gravação lá no meu Google Drive. Então, agora eu vou sair aqui da ferramenta, tá? Para a gente ir lá para o Google Drive. Então, eu vou fechar aqui. Vamos lá. Vou fechar aqui. Eu tenho algumas formas de identificar que uma gravação foi feita para mim, foi criada para mim. Depois de um tempo, e aí, assim, pela minha experiência, eu digo para vocês, assim, depende do tamanho da reunião também, é o tempo que ele vai utilizar, mas em torno de 5 a 10 minutinhos, ele já aparece para a gente. E quando essa gravação ficar disponível, eu vou receber um e-mail como esse aqui, ó. Vocês estão vendo na minha tela? Um e-mail como esse aqui, ó. Meet Recordings. É o remetente, Meet Recordings. Esse e-mail está dizendo para mim que a minha gravação foi feita com sucesso e ela já está disponível para que eu possa utilizar e encaminhar o link, tá? Essa é uma maneira de localizar. Se eu clicar aqui no Open in Drive, ele já vai abrir a minha gravação lá no Drive. Para alguns de vocês, isso pode já, inclusive,
está disponível em língua portuguesa, tá? Mas para mim aqui eu acho que a minha configuração setada como inglês, por isso que ele aparece. Mas eu já vi outros casos também em português. Mas de qualquer maneira isso não é dificuldade. Então, primeiro, a gravação está disponível, eu vou receber um e-mail, como esse que eu estou mostrando para vocês, dizendo, olha, a gravação está ok, ela já está disponível. Eu vou localizar também através do meu Google Drive. Aí como é que eu vou abrir meu Google Drive? Tudo pelos 9 pontinhos aqui, né? Clica nos 9 pontinhos ali, acessa o Drive. Lá no nosso Google Drive, o Google ele cria uma pastinha chamada Meet Recordings. E dentro dessa Meet Recordings, ele vai gravar todas as nossas reuniões do Meet, né? Dentro de todas essas reuniões do Meet, dentro dessa pastinha, estão gravadas todas as nossas reuniões do Meet. E aí, então, eu tenho essas duas formas de localização. A Sabina perguntando, a gravação é compartilhada com todos automaticamente? Não necessariamente. A gravação, ela só é compartilhada com o autor da gravação. Então, essa gravação é minha, assim que ele terminar, ele vai disponibilizar aquele vídeo para mim ali, e eu preciso compartilhar. Porque a gente vai tratar disso daqui a pouquinho, porque eu preciso, inclusive, definir o nível de compartilhamento que eu quero permitir para aquela gravação. Todo mundo vai ter acesso? Todo mundo da minha organização ter acesso? Ou então ela pode ser, por exemplo, localizada facilmente na internet, aberta, né? Então, vamos chegar aqui. Eu entrei aqui no meu Drive, acessei a pasta Meet Recordings, e agora eu tenho acesso a todas as minhas gravações. Eu vou acessar qualquer uma delas aqui. Ó, tem uma aqui que eu estava fazendo uns testezinhos para vocês. O que acontece? Ela vai abrir o videozinho, dá um pause, e agora, galera, estou lá na minha gravação. Agora eu preciso definir o nível de compartilhamento que eu quero para essa gravação e eu preciso obter o link dessa gravação. De novo, observem lá no cantinho superior direito, eu tenho alguns botões aqui. 2 deles eu acho que são importantes. Esse do meio aqui, fazer o download. Se eu clicar aqui, eu vou estar baixando esse vídeo para o meu computador. Por que eu estou mostrando isso para vocês? Porque eventualmente alguns de vocês possam querer compartilhar no YouTube. Então pode pegar aqui, né, faz o download desse vídeo normalmente e sobe ele lá para o YouTube, que a gente inclusive pode falar sobre isso num outro momento, como que cria a conta do YouTube, como que faz esse upload lá no YouTube, tá? Então vamos fazer um download aqui. Nos 3 pontinhos, os famosos 3 pontinhos do Google, a gente tem algumas funções bem interessantes, mas a principal delas para esse propósito é o botão compartilhar, tá? O que eu estou falando para vocês? Eu estou dizendo o seguinte, bom, nós já falamos aqui que o vídeo ele é criado automaticamente no Google Drive de quem criou a reunião e de quem iniciou aquela gravação. Então, o vídeo foi salvo no meu Google Drive. Ele é só meu, só eu tenho acesso. O que eu quero agora é pegar um link compartilhável disso para pendurar lá no SIGA para fazer com que os alunos tenham acesso a essa gravação pelo SIGA. Então, isso é basicamente o que a gente precisa, né? Para fazer isso, eu cliquei nos 3 pontinhos e fui lá no compartilhar. No compartilhar, ele vai me trazer uma série de recursos aqui para que eu possa compartilhar. Eu vou logo convidar vocês a apertar no avançado aqui. Ó. Então, quando eu clico no avançado, eu tenho acesso a recursos avançados de compartilhamento. Quem pode acessar essa gravação? Eu, que sou o proprietário, né, como já está aqui, e por enquanto ele vem por padrão como particular. Somente você pode acessar. Percebam que só eu tenho acesso e ninguém mais, tá? Então, só eu tenho acesso e ninguém mais. Aí, o que eu vou fazer agora? Eu vou alterar esse nível de compartilhamento. E aí é importante a gente dar uma olhadinha nas opções que a gente tem aqui, ó, tá? Eu tenho lá um público, compartilhamento público na web, isto é, qualquer pessoa na internet pode encontrar e acessar essa gravação, então não é necessário fazer nenhum tipo de login nem nada. Lembrem que quando a gente entra no Google, eu me logo com a minha conta, né? Eu vou ter a minha conta ali. E, ó, acabei de receber um e-mail dizendo que aquela gravação que eu fiz ali de teste com vocês ficou disponível lá no meu Google Drive. Mas voltando aqui, compartilhamento de links. Eu posso setar que ele é um link público, então qualquer pessoa pode ter acesso, inclusive localizar essa gravação lá pesquisando no Google. Eu posso dizer que o compartilhamento ele está ativado para qualquer pessoa com o link, que é basicamente o que eu uso sempre. Qualquer pessoa com o link, inclusive pessoas de fora da minha organização. Eu posso dizer que qualquer pessoa do Instituto Federal com o que tem o link vão poder acessar, então, as pessoas que têm e-mail @IFC, né, que é a minha organização, desculpa, a primeira opção é qualquer pessoa do Instituto vai poder localizar, o próximo é qualquer pessoa do Instituto e que possua o link vai poder acessar, ou ninguém, só pessoas que eu determinar especificamente ali, tá? Então, vejam, basicamente o que a gente faz é esse aqui, ó, ativado qualquer pessoa com o link, porque lembrem, não necessariamente os alunos vão ter uma conta no Google. Eu não vou precisar utilizar ou
obrigar o aluno de fazer login na conta dele do Google. Então, bota lá, ativado qualquer pessoa com link, tá? Então, mas não terminou ainda, vejam só, acesso. Então, ele vai botar aqui embaixo um resumo do que eu configurei aqui em cima. Então, acesso qualquer pessoa, não é necessário fazer login, e ele ainda me dá as possibilidades de editar, comentar ou ver. Eu mantenho aqui na opção de pode ver. Então, o compartilhamento do meu link vai ser para qualquer pessoa que possua o link, não é necessário fazer o login, e essa pessoa que tem acesso ao link, ela vai poder ver a minha gravação. Eu salvo isso, e ele vai retornar para a gente aqui na tela inicial de configuração de compartilhamento, dando um resumão do que a gente fez. Então, qualquer pessoa com o link pode visualizar, além de mim, claro, proprietário. Eu vou copiar esse linkzinho aqui, direito do mouse sobre ele, copiar. E agora, com esse link, eu posso ir lá para o SIGA, fazer o cadastramento da minha videoaula, e lá no SIGA, para que os alunos possam ter acesso. Então, eu vou correr lá para o SIGA, vamos autenticar aqui no SIGA, minha sessão expirou. Tá lá, vamos entrar aqui no SIGA, tela inicial. Depois, eu lembro que eu copiei, né, Ctrl+C, né, copiei o linkzinho lá. Vou acessar uma turma qualquer aqui, vai a turma de programação 2, e eu quero agora compartilhar aquela aula através do SIGA. Tá, vamos lá. Primeira coisa que eu vou fazer aqui, como a gente já viu naquela nossa outra aula, eu vou ativar a edição. Eu quero editar diretamente pela turma virtual, aqui pela página principal da turma virtual. Então, eu vou ativar aqui, vamos lá. E aí, eu vou localizar aqui uma aula onde eu vou compartilhar essa minha gravação. Vamos botar nessa última aula aqui. É nessa aula que eu quero compartilhar, beleza. Então, eu venho aqui, ó, selecionar uma ação, cadastrar vídeo. Vocês perguntaram, alguém perguntou ali, como que eu faria para compartilhar o link da webconferência, né? Eu poderia vir aqui, ó, cadastrar referência, que é um site. Clicando aqui, eu vou poder digitar um endereço, um loginzinho ali, um endereço, enfim, o link, né, o próprio link, para que o aluno possa clicar ali e ter acesso à webconferência depois, tá? Mas como eu estou cadastrando um vídeo, eu vou botar aqui no cadastrar vídeo, lembrem que o link está copiado na minha área de transferência, né? Eu vou colocar ali, ó, o título, webconferência sobre lógica de programação. Uma descrição se eu tiver interesse, sem nenhum problema. É um link, é um arquivo do meu computador, ou é um link externo, ou é um arquivo do porta-arquivos, né? Eu vou setar aqui como ele entrou lá no porta-arquivos que eu selecionei, eu não quero. Eu quero um link externo, como, por exemplo, o link do YouTube. Que link é esse? Clico aqui e dou um Ctrl+V. Vou colar o link que eu trabalhei com o YouTube. Com o YouTube não, desculpa, com o Google Meet lá que eu copiei. Então, acessei lá o cadastrar vídeo, defini, dei um título para ele aqui em cima, fiz uma descrição caso eu tenha interesse, conferi se o tópico da aula está correto, é na aula do dia 14/4, beleza. A localização do vídeo eu disse que era no link externo e usei aqui o link que eu copiei de lá. O tamanho, eventualmente, se ele tiver uma miniatura, eu posso setar o tamanho, mas no caso do Google Meet, ele não permite que a gente faça isso, né? Eu quero notificar os meus alunos de que eu acabei de cadastrar uma reunião para eles, deixar setado aqui, eles vão receber um e-mail dizendo que esse link foi cadastrado. Eu vou tirar isso aqui, galera, de maneira que eles não sejam notificados agora, porque é só um teste, tá? Mas se na vida real, eu deixo sempre isso marcado para que o aluno seja avisado. Então, cadastrar o nosso vídeo, ele vai mostrar aqui todos os vídeos cadastrados, eu vou voltar para a aba principal da nossa turma virtual, e aí a gente vai localizá-la na aula que a gente cadastrou o nosso vídeo. Vamos lá, aqui ele, ó. Webconferência sobre lógica de programação, link externo. Está aqui ele com o íconezinho de um vídeo. Algumas observações em relação a isso, galera. Primeiro, se esse vídeo estivesse pendurado no YouTube, ele mostraria a miniatura e o player do vídeo, como esse aqui, por exemplo. Tá? Percebam que é o mesmo íconezinho, só que esse vídeo ele está no YouTube. Um vídeo cadastrado no Google Drive, ele não mostra a miniatura, tá? Ele não mostra a miniatura, ele vai mostrar só o íconezinho de que é um vídeo, e se o aluno clicar aqui, ele vai abrir um linkzinho lá do Google Drive, mas vai acessar o vídeo normalmente, tá? Pergunta da Sabrina, ele cadastra apenas o link e não usa espaço do SIGA. Essa é uma grande vantagem, viu, gente? Então, da forma como a gente está fazendo aqui, eu não estou ocupando nenhum espaço do meu porta-arquivos, os meus 200 MB lá, do meu porta-arquivos do SIGA. Eu vou estar trabalhando somente com um link externo e o espaço está sendo ocupado lá no meu Google Drive, tá? Sem nenhum problema, certo? Pessoal, feito isso, a gente encerra esse ciclo, isto é, eu iniciei o
cadastramento da reunião, a gente fez todo o percurso, eu utilizei o recurso de gravação, eu interrompi a gravação e eu acabei acessando, então, o SIGA para fazer a disponibilização, né, dessa reunião. Uma coisa que perguntaram aqui no chat, que eu acho que eu passei meio batido, que eu quero voltar lá para mostrar para vocês, é justamente os recursos de compartilhamento de tela que a gente tem. Isso eu acho que passou meio rápido aqui, a gente não conseguiu abordar de maneira adequada. Deixa eu só voltar rapidinho aqui, antes da gente abrir para as perguntas. Eu vou iniciar mais uma vez a reunião utilizando o meu e-mail. Então, vou lá, preparando a reunião, está aqui o linkzinho que ele criou, né, já serve como recapitulação para a gente também. Tenho aqui o link se eu quiser copiar, acessei aqui a minha reunião. Aí, vejam só, nós vimos todos os recursos aqui, eu falei para vocês os detalhes da reunião, os controles da reunião, de som, de câmera, nós pulamos o apresentar agora, mas eu queria a atenção de vocês nesse item, porque dentro da reunião é normal que eu queira compartilhar a tela como a gente está fazendo aqui, que eu queira compartilhar uma apresentação, ou um vídeo com os alunos de alguma forma assim. Quando eu clico no apresentar agora, eu tenho 3 opções. Eu tenho o compartilhamento da tela inteira, e aí quando eu estou usando nesse momento o compartilhamento da tela inteira, vocês estão vendo a minha tela completa, né, relógio, todos os meus ícones, tudo, né? Então eu vou utilizar aqui a tela inteira, e aí quando eu clico no tela inteira, perceba que eu estou com 2 monitores aqui, ele está me pedindo, olha, qual das 2 telas você quer compartilhar? Eu vou selecionar uma tela e ele vai compartilhar aquela tela ali, mas a tela inteira, né? Esse é um ponto. Se eu for no apresentar agora, eu posso vir no janela. O janela, o que ele vai fazer? Ele vai me mostrar aqui todas as janelas abertas, ó, a aba do SIGA, uma das janelas do navegador, né, a janela do Meet. Eu vou poder compartilhar somente a janela do aplicativo que eu estou trabalhando. E aí ele vai tirar fora todos os ícones do Windows, aquela coisa toda. Isso permite que o aluno veja somente a janela daquele aplicativo. Se eu abrir um outro aplicativo para fazer alguma anotação, alguma coisa assim, o aluno não estará vendo, tá? Quando eu compartilho somente a janela, ele faz isso, tá? E o último é uma guia do Chrome. Quando eu clico em compartilhar uma guia do Google Chrome, ele vai mostrar aqui todas as guias abertas do Chrome e permite que eu compartilhe essa guia. E aí, nesse compartilhamento, eu tenho o recurso de áudio, tá? Ó, o recurso de áudio aqui. Então, quando essa setinha está marcada, ele vai compartilhar o áudio de tudo que estiver acontecendo dentro daquela guia. Eu estou, sei lá, abri uma guia do YouTube aqui, né? Cliquei na guia do YouTube, compartilhei ela com áudio, eu posso rodar aquele vídeo do YouTube que os alunos vão assistir o vídeo, inclusive contando com áudio, tá? Isso é um ponto interessante. O áudio, galera, salvo o melhor juízo, se alguém tiver informação mais atualizada do que a minha, salvo o melhor juízo, o áudio no compartilhamento de tela e no compartilhamento de janela, ele só se dá através do microfone. Então, eu preciso captar esse áudio com o microfone. O Google não compartilha áudio de tela ou de janela, somente a guia do Chrome. Isso sem fazer gambiarra, tá? Isso tem uma razão de existir. Por quê? Porque, é claro, o Google tem um pacote completo de ferramentas de escritório, né, apresentação, de texto e tudo mais, que são executadas na web. Então, isso obriga quase a gente a utilizar as ferramentas dele se a gente quiser compartilhar com áudio. Então, era isso. Essas são as minhas contribuições iniciais. Eu acho que agora a gente abre para perguntas. Deixa eu encerrar o meu compartilhamento aqui. E a gente abre, então, para perguntas, para que a gente possa interagir um pouquinho. Beleza, galera? Vitor? Júnior, posso fazer uma pergunta? Pode, claro. Quando eu compartilho a minha tela, eu tenho tido dificuldade no seguinte, eu não consigo visualizar o chat. Existe alguma maneira de compartilhar um documento e, ao mesmo tempo, visualizar na tela do computador o chat para ir acompanhando as perguntas e interagindo mais com as pessoas? Eu tenho a sensação que você faz isso, então, mas eu não consigo. Então, isso é uma reclamação bem grande, né? Porque quando a gente compartilha a tela, ele ocupa a tela do monitor inteiro. Eu faço isso porque eu tenho 2 monitores. Eu trabalhando com 2 monitores aqui, eu estou num monitor compartilhando a minha tela, que vocês estão vendo aqui, e no outro monitor eu estou vendo a sala e o chat, tá? Então, nativamente, isso não é possível. E aí a Flávia está dizendo já no chat o seguinte, tem uma extensão existente para isso. Vejam só, a ferramenta Google Meet, nativa, ela vem com esses recursos que a gente apresentou.
Só que é possível que a gente inclua uma série de outros recursos, né, características da ferramenta através das extensões. Isso é um conhecimento um pouquinho mais avançado e não é o escopo do nosso momento hoje. A gente pode voltar a falar sobre isso numa outra ocasião. Mas é possível, mas só com complementos dele, né? A gente não consegue fazer isso das formas nativas. O Vitor está perguntando também para mostrar como faz para acessar o Google Drive de forma direta, né, do ícone dos 9 pontinhos, tá? Então, vejam só, eu falei para vocês, quando a gente termina uma gravação, eu recebo um e-mail, como eu recebi esse aqui, ó, eu recebo um e-mail dizendo, olha, a tua gravação está disponível, tá ela aqui, bonitinha e tal, mas e se eu quiser localizar ela direto, né? Eu tenho, como eu disse para vocês, nós temos aqui nesses 9 pontinhos o acesso a todas as ferramentas do Google que estão à nossa disposição. Google Agenda, documentos, planilhas, o próprio Gmail, etc. Eu tenho o nosso Google Drive. Quando eu clico no Google Drive, ele vai carregar o meu Google Drive e eu lembro que a gente tem essa pastinha, Meet Recordings. Essa pasta Meet Recordings, ela armazena todas as minhas reuniões do Meet. Então, por aqui eu consigo acessar todas as minhas reuniões do Meet, e aí sim seguir aquele fluxo que eu mostrei para vocês, que é o fluxo de fazer lá, enfim, o compartilhamento, como a gente viu ali, né, aquela configuração toda do link, bonitinho, para poder compartilhar com os alunos. É isso, galera? Sou o professor Adalberto, aqui de Araquari, Química Orgânica. É o seguinte, eu faço a gravação das minhas aulas e eu recebo o Meet no meu e-mail, com a gravação, só que eu simplesmente encaminho para os meus alunos que eu já tenho no e-mail. Tudo bem fazer isso ou tem alguma implicação? Não, absolutamente. Nós estamos mostrando aqui uma forma de compartilhar através do SIGA, porque me parece que o SIGA acaba ocupando esse papel, né, uma ferramenta de comunicação com os alunos, ele vai organizar as nossas atividades e vai permitir que os alunos, depois do retorno de um eventual, um eventual retorno presencial, eu já falo eventual porque a gente não sabe o que vai acontecer nos próximos dias, né, eles possam ter isso tudo organizado lá no SIGA. Mas, assim, a dinâmica de compartilhamento, cada um adota a sua, não tem nenhum problema, pode encaminhar os e-mails para a lista de e-mail dos alunos, ou aquele linkzinho ali, sem nenhum problema, não tem nenhuma dificuldade. Só tem que checar se essa questão das permissões, né, se eles de fato vão estar conseguindo acessar, se a permissão está setada corretamente, mas a princípio nenhuma dificuldade, nenhum problema, tá, gente? Pode continuar usando sem dúvida nenhuma. A nossa ideia de trazer até essa conexão com o SIGA era para garantir que vocês tivessem, que nós todos tivéssemos também a finalização desse processo na ferramenta oficial, mas não tem nenhum problema, tá? Vamos ver aqui no chat. É possível renomear o nome do arquivo? Eu nunca tentei, mas acredito que sim, viu? Eu não sei quem está usando matemática sombrio, mas é uma coisa que eu não faço porque eu coloco lá no SIGA já o arquivo com o nome que eu quis dar para ele, né? Então, mas eu imagino que seja possível sim, porque ele acaba sendo gravado como se fosse um arquivo qualquer ali, né? Como se fosse um outro arquivo qualquer, então a gente pode dar na opção de renomear, pode renomear isso. Para gravação. Eu desconheço, Sabrina, se existe um tempo máximo para gravação. Se alguém souber dessa informação, colocar no chat, porque a gente acaba usando aquele tempo ali de 1 hora, 1h30, 2 horas, que é o tempo que a gente usa, mas eu desconheço se existe um tempo máximo. A Sandra já está contribuindo dizendo que não existe um tempo máximo para gravação. Tá? Eu imagino que ela esteja limitada à nossa capacidade de armazenamento do Google Drive, né? Mas realmente é uma coisa que eu desconhecia, porque eu nunca cheguei lá. Está aberto para até 24 horas. Perfeito. Pegando um gancho fala do professor Adalberto, não recordo, eu também fiz isso, apenas encaminhar, quando chega no meu e-mail, encaminhar a gravação para os endereços de e-mail que eu possuía. No entanto, houve muitas reclamações no sentido de que não estava disponível, provavelmente eu teria que ter feito aquela, agora não sei o termo correto. As permissões. Isso, exato. Então, pode ocorrer este pequeno transtorno aí. Aí, o que eu fiz? Eu fui lá no Google, no Drive, que estava permitido para mim, e adicionei novamente, mas então, eu fiz 2 vezes o mesmo trabalho. Dupliquei o meu trabalho, né, pelo que eu entendi. Não era necessário, né, fazer isso. Assim, é como eu falei para vocês, né? Lembrem que quando a gente cria uma gravação, uma reunião, essa gravação ela é de propriedade do autor, né? Então eu preciso ir lá dizer que aquela gravação agora pode ser acessada publicamente. Então a gente tem algumas formas de fazer isso, eu apresentei uma delas aqui.
Eu tenho criado a prática e tenho executado essa prática de sempre compartilhar pelo SIGA, porque eu faço lá a configuração das permissões adequadamente e compartilho o link lá, até para criar esse hábito de referência dos alunos na ferramenta oficial, né? Mas se eu setar as configurações adequadamente, ou se eu utilizar o compartilhamento adequado, eu poderia estar encaminhando por e-mail também. Mas é só uma dica, mas tem várias maneiras de fazer a mesma coisa, como vocês estão percebendo, né, gente? Uma observação importante que o Manassés está trazendo para a gente aqui no chat, ó, utilizando a conta institucional, não tem limite, tá? Em relação à pergunta do limite de tempo de gravação. Não tem limite. Agora, se for usar a conta pessoal sem o pacote G Suite, que é um pacote da Google, e aí, então, o limite é de 60 minutos. Então, a gente tem que tomar esse cuidado, né? Claro, fazer o agendamento sempre com a conta institucional, porque ela é limitada e a gente tem mais tranquilidade. Então, é isso aí. O nosso objetivo aqui era tentar abarcar o processo inteiro, né, do início ao fim, desde a criação dessa reunião, o agendamento da reunião no Google Agenda, até a disponibilização do link no SIGA. Não, assim, quando salva lá, depois que vem essa mensagem do Meet Recordings, quando salva lá no Google Drive, eu preciso baixar ou ele fica lá eternamente à disposição? Eu preciso baixar para não correr o risco de perder? Porque eu Sim, ele se comporta como um arquivo normal que a gente gravou na nossa nuvem, no nosso Drive. Então, ele só vai sair dali o dia que eu deletar aquele arquivo dali, né? Ele não vai ser subscrito, nada disso, ele vai ficar ali como um documento texto que eu gravei ali normalmente, tá? Claro que tudo está condicionado ao nosso limite de armazenamento, né? Mas ele vai ficar ali indefinidamente até que eu delete. A Luciane falou da RNP fica 3 meses na UFSC, é porque são lógicas diferentes, né? Aqui, o Google Drive, o Google Meet, eles trabalham em conjunto, mas o Drive ele vai funcionar como uma nuvem, como se eu tivesse gravado um arquivo texto meu, um material didático meu qualquer ali. E aí, portanto, ele só vai sair quando eu deletar. Aproveitando a pergunta de 2 colegas, faz o teste de renomear o arquivo aí, já que o Drive está aberto. Porque acho que a pergunta deles é para, de repente, fazer uma organização, né? Conteúdo X, dia tal, enfim. Isso. Então, vamos lá. Boa, Vitor. Então, vamos lá. Porque o nome realmente é bem esquisito, né? Ele utiliza o nome da reunião, né? Aquele prefixo da reunião para salvar o arquivo. Então, vejam só. Eu entrei no meu Drive, estou nele aqui, vou abrir aqui o Meet Recordings, né? E vou lá. Estou com essa reunião aqui, eu quero renomear. Tá? Vamos lá. Direito do mouse sobre ela, renomear. Direito do mouse sobre ela, renomear. E aí eu tenho a opção de colocar lá, sei lá, aula ensino médio. Ok? Ele vai renomear. Tá? Como eu disse para vocês, assim, os vídeos, eles se comportam como qualquer outro tipo de arquivo aqui dentro do Google Drive. Então, eu posso fazer com ele absolutamente tudo que eu faria com um arquivo texto convencional, desde compartilhamento até, enfim, renomear, deletar, mover, criar pastas, subpastas, reorganizar, né? Então, isso é possível de fazer aqui normalmente, tá? Era isso? Júnior, aproveitando esse momento aí, como é que eu faço para deixar ele organizadinho como está o teu, que me parece que está por ordem de dia, aparentemente? Porque eu abri o meu e ele aparece as miniaturas dos vídeos, está bem bagunçado ali, aí está bem bonitinho. Ó, vamos lá, vendo aqui, ó. O Google Drive, ele tem algumas formas de visualização, que eu acho que vale a pena a gente tratar. Então, aqui eu estou na visualização de lista, mas se eu clicar aqui em cima, ó, tá vendo no cantinho direito aqui? Eu vou ter a visualização de miniaturas, percebam? Então, eu posso clicar aqui na visualização de novo, ele vai alterar para a lista e eu posso ordenar criar filtros, né? Criar ordens para essa lista, como última modificação feita por mim, o último que eu abri, então ele vai ordenando os arquivos dessa forma. Só clicando aqui, ó, nesse botãozinho aqui, ele vai garantir essa nova organização para a gente, a partir dessa lógica de arquivos. Já testei aqui, já deu certo, Júnior. Show de bola. Gente, mais alguma pergunta? Senão a gente já passa para o segundo momento. Mostra de novo como compartilhar um slide, por exemplo, compartilhar um slide... tá, entendi. Compartilhar a tela lá no Drive, né, Maria Emília? Vamos lá, então, tá? Vou abrir uma sala aqui, iniciar uma reunião. Eu estou tendo cuidado, só para vocês entenderem, eu estou tendo alguns cuidados, tá? No que eu estou fazendo aqui no ambiente de teste, porque eu estou trabalhando com duas webconferências do Meet simultaneamente, tá? Eu estou trabalhando com a webconferência que está falando aqui na minha segunda tela, e eu estou criando ao mesmo tempo uma outra webconferência aqui no Meet. Então, para não bugar tudo, eu estou indo muito devagar. Então, vamos lá.
Se eu quiser compartilhar um slide, por exemplo, eu vou aqui no apresentar agora, e aí eu decido se eu quero compartilhar a tela inteira, uma janela ou uma guia do Chrome. E aí a gente tem que só decidir o que a gente quer fazer, porque o compartilhamento de tela inteira, ele é mais flexível. Por quê? Porque tudo que eu estou vendo na janela é o que o aluno está vendo também. Se eu for no compartilhar uma janela, eu vou ter que escolher o aplicativo. Eu vou ter que escolher qual aplicativo que eu quero compartilhar. Então, eu vou botar aqui o SIGA, tá? Então, vamos lá. Compartilhar. Agora, vocês estão vendo a janela do SIGA. Eu posso mexer à vontade aqui, ó, voltar para a tela do Meet, eu posso fazer o que eu quiser, que vocês não vão ver o que está acontecendo nos outros aplicativos. Vocês só estão vendo as coisas que eu estou fazendo na tela do SIGA. Tá? Deixa eu interromper o compartilhamento e voltar. É basicamente isso, assim, a gente tem essa preocupação. A preocupação é definir o que a gente quer, né? O apresentar agora, ele me dá essas 3 opções. O tela inteira, e aí eu posso abrir o PowerPoint, eu posso rodar a apresentação em tela inteira, porque tudo que eu estiver vendo, o aluno também estará. O janela, eu tenho um pouquinho mais de controle, porque eu vou definir qual a janela específica que eu quero compartilhar, e aí eu posso sair dela, eu posso abrir outras janelas, mexer em outras coisas, abrir um documento de texto para fazer anotação, que o aluno não vai ver nada disso. Ele só vai estar vendo tudo que eu faço na janela que eu decidi compartilhar, né? E a guia do Chrome é uma abinha lá do Chrome, ou um vídeo do YouTube, ou alguma coisa, um site que eu quero compartilhar com os alunos, é só uma aba, uma guiazinha lá do Chrome, né? E eles fazem essa separação para que a gente possa definir claramente qual a guia que a gente quer compartilhar, tá? Deixa eu voltar aqui para o chat, porque eu vi que tem gente me mencionando lá, vamos ver quais são as perguntas que a gente tem aqui no chat. Júnior, como o aluno pode abrir o arquivo compartilhado na pasta do Meet Recording? O aluno não vai abrir, Gerson, tá? Ele vai receber o link. Quando ele clica no link, eu vou tentar clicar para vocês verem aqui naquele que eu abri lá no Siga. Vamos ver como é que vai, se eu vou conseguir fazer isso. Ó, o aluno vai ter acesso a esse link, se ele clica, ele vai abrir diretamente a área de visualização do vídeo. Estão vendo aqui? Ele não vai ter que abrir o Google Drive dele, ele não vai ter que fazer nada disso. Ele já está carregando aqui o vídeo, já com o visualizador, como se fosse lá no YouTube, tá? Assim que carregar, ele vai dar um playzinho aqui e eu vou poder assistir esse vídeo. Lembrando que, como eu setei as permissões para que qualquer pessoa com o link possa acessar esse vídeo, perceba que o aluno não precisa nem fazer login, ó. Ele não precisa nem estar logado no Google Drive dele, absolutamente. Ele vai ter acesso ao vídeo e ele vai dar um playzinho lá e ele vai assistir esse vídeo, tá? Então, sem nenhum problema. Respondendo a pergunta do Gerson ali. Certo? Leila, na hora de compartilhar um slide, eu já tenho que colocar inicialmente no modo de apresentação do PowerPoint ou posso mudar depois da tela compartilhada? Boa pergunta, Leila, tá? Ótima pergunta. O que acontece? Depende da estrutura, depende do que eu estou utilizando para compartilhar a reunião, para compartilhar minha tela. Se eu utilizar, deixa eu entrar aqui de novo para mostrar, tá? Se eu utilizando uma janela, tá? Se eu estiver aqui utilizando uma janela, isso é importante. Se eu estiver utilizando uma janela, eu tenho que ter feito o F5 lá, né? Tem que ter colocado em tela cheia primeiro. Porque aí, falando do PowerPoint, que é onde eu tenho mais experiência, tá? Mas eu acredito que no Impress isso funciona dessa forma também. No PowerPoint, quando eu aperto no F5 lá, quando eu abro em tela cheia, ele cria automaticamente uma nova janela com a apresentação em tela cheia. Então, eu preciso compartilhar essa janela. Agora, se eu estou utilizando a tela inteira, eu não preciso me preocupar com isso. Porque o que eu estou vendo na minha tela é o que o aluno estará vendo também. Então, a gente tem essas duas lógicas aqui. Então, percebam que a tendência é que a gente utilize mais o tela inteira do que o janela, porque o tela inteira ele dá mais liberdade. Claro, e a gente tem que fazer esse controle, né? O controle do que eu estou vendo na tela, porque o que eu estou vendo é o que eu estou transmitindo. Essa é a única questão que tem que tomar cuidado. O janela, não, eu defino qual a janela eu quero compartilhar, mas aí, nesse caso de tela inteira, eu tenho que compartilhar a janela que está na minha tela inteira, e não a janela do PowerPoint, tá? O Impress funciona da mesma forma, obrigado, Rafael, é isso aí. Já tem que estar aberto para compartilhar ele, sim. Maria Emília, vamos dar um exemplo. Deixa eu tentar abrir o meu PowerPoint rapidinho aqui, para ver se eu consigo fazer um exemplo para vocês do que a gente está falando. Então, vamos lá. Deixa eu ver se eu vou conseguir fazer esse compartilhamento, tá, galera? Então, o que eu vou fazer aqui, ó? Porque eu estou compartilhando já uma tela com vocês aqui, vamos lá. Eu vou executar a minha apresentação, vamos ver se vai funcionar. Então, agora vocês estão vendo a minha apresentação em tela cheia, né? Eu vou voltar no Alt Tab, vou lá para a minha reunião, para o Meet, e vou compartilhar. Eu posso colocar aqui tela inteira ou janela. Vamos clicar em janela, vocês verem. Vejam só, nas janelas que ele localizou,
ele tem duas, tá? Tem a apresentação do PowerPoint e tem a apresentação de slides, que é a tal da tela cheia que eu estou falando. Se eu compartilhar isso aqui agora, ele vai estar compartilhando com os alunos, ó, a tela inteira, tá? Interromper o compartilhamento. Vamos voltar lá para ele. Eu não sei se vocês conseguem visualizar isso aqui, porque a gente está utilizando duas salas ao mesmo tempo, tá, gente? Eu não sei se é possível de visualizar. Mas o segredo é, ao compartilhar, então compartilha logo a tela inteira, ó. Vai lá, tela inteira, localiza a tela que vocês querem compartilhar, e tudo que o aluno tudo que a gente estiver vendo aqui, é que o aluno também. Ó, então agora eu posso aqui executar o slide em tela cheia, e é isso que o aluno vai estar vendo. Eu posso passar os meus slides naturalmente, sem nenhuma dificuldade, tá? Então, só para deixar bem claro, tá? Vamos interromper aqui o compartilhamento. Deixa eu voltar lá para a minha apresentação, só para deixar bem claro, tá? Vocês estão vendo agora aqui meu PowerPoint de fundo, e na frente dele, a minha janela do Meet, tá? Então, ao clicar em apresentar, decidam se vocês querem compartilhar a tela inteira, eu acho que é um recurso mais tranquilo, ou uma janela. Se for uma janela, o único cuidado é localizar em qual janela que está a apresentação de slides em tela cheia do PowerPoint. É só esse o cuidado que a gente tem que fazer. Tá? É isso aí. Mais uma pergunta, vamos lá, Leila. Outra questão. Se meu PowerPoint tiver anexado vídeo, som, animação, etc., esses elementos vão ser mostrados ou ouvidos pelos participantes? Leila, então, mais uma vez, tá? Salvo o melhor juízo, porque the best of my knowledge, né? Aquela saidinha que a gente dá, até onde eu tenho conhecimento e até os artigos que eu pesquisei, o Google Meet não compartilha áudio, até se alguém puder confirmar isso no chat, e alguém conhecer uma outra saída, me fala lá, fala pra gente lá, mas o Google Meet não compartilha áudio de janela e tela, janela inteira e tela inteira e janela, tá? Ele não compartilha áudio dessas duas fontes, só com o meu microfone. Aí se eu tiver lá com o meu microfone, boto o volume alto, ele vai captar pelo microfone e vai transmitir junto. Eles compartilham áudio através de uma guia do Chrome. Então, se o vídeo estava lá no YouTube, eu recomendo que a gente abra essa guia do YouTube no Chrome e compartilhe aquela e mostre aquela guia, e aí ela sim vai vir com som, ó, compartilhar áudio, tá? Então, é a única saída. Eu digo para você assim que até onde eu tenho conhecimento, porque vejam, essas ferramentas de webconferência, gente, pelo momento que a gente está vivendo, elas estão evoluindo muito rapidamente todos os dias. Então, aquilo que era verdade ontem, aquela mentira ontem, hoje passa a ser verdade e vice-versa. Então, inclusive, há muitas extensões do próprio Google Meet que permitem que a gente faça várias coisas diferentes. Então, eu não sei se, eu desconheço, já não existe uma extensão que permite captar o som também. Então, realmente, assim, nativamente o que a gente tem é isso, né, que ele vai compartilhar o som somente de uma guia do Chrome, e não da janela ou da tela inteira, tá? Isso, posso fazer uso de animação? Pode sim, Wilson, sem nenhum problema, tá? Ele vai, assim como eu consigo mostrar o vídeo, assim como vocês estão vendo agora o meu vídeo ali na tela se mexendo e tudo mais, a animação pode acontecer. Só a única ressalva é em relação ao som mesmo, tá? É a única ressalva que a gente precisa fazer em relação ao som. É isso, galerinha. Fechamos, então, o nosso primeiro bloco, uma hora de apresentação. Agora a gente vai dar início, então, à segunda etapa. Eu vou parar de compartilhar minha tela, porque eu vou passar a palavra agora à professora Sandra, que vai iniciar, e depois a gente volta a falar mais uma vez também, tá bom? Valeu e até daqui a pouquinho. Então, vamos lá, né? Agora passando a bola para mim. Obrigada, Júlia. Muito bom, parabéns. Bom, a minha parte se concentra, então, em a gente trabalhar algumas dicas para contribuir no sentido de, na hora de montar os slides da gente, né? A gente sabe que a maioria das pessoas aprendem na prática, seguindo o que os colegas fazem, as orientações. E então aqui a gente vai trazer algumas dicas que eu acho que vai contribuir no sentido de poder ajudar um pouquinho na hora de vocês elaborarem os slides. O que a gente está trazendo aqui não tem uma normativa da ABNT, né? Então não existe, porém existem alguns autores que já falam sobre isso, então a gente fez uma compilação de algumas dicas que vocês vão poder usar, independente do software que vocês estiverem usando. Então vai funcionar tanto no PowerPoint quanto no Impress, vocês vão poder usar as dicas que a gente está dando aqui. Então são dicas gerais, no sentido de melhorar um pouquinho aquilo que vocês estão preparando, que vocês estão fazendo para o aluno, né? Já que a gente se preocupa tanto em trazer a atenção do aluno para aquilo que a gente está mostrando. Então, a primeira dúvida que a gente tem assim, né, é se a montar um slide ajuda ou atrapalha. Então, será que é um anjo ou é um demônio que está na nossa frente, né? Bom, o que a gente tem para falar sobre o slide? Nesse momento que a gente está trabalhando com as aulas, a gente precisa trazer um pouco, às vezes, a atenção
do aluno, então a gente percebe que às vezes tu tem um roteiro, um slide, ele vai te ajudar um pouco a gente não sair muito daquele tema que a gente precisa trabalhar, né? Embora nem sempre isso seja ruim, sair do tema, né? Às vezes contribui. Porém, a gente está partindo do pressuposto, então, que a montagem de um slide vai contribuir. Então, por isso a gente compilou essas dicas, que eu tentei numerá-las e vou tentar trazer aqui para vocês. Então, a primeira dica tem respeito ao tipo da fonte que a gente vai usar, né? Então, o tipo de letra. A gente tem as letras com serifa e sem serifa, né? O que é mais indicado? O que a normativa diz? As fontes sem serifa, e aqui para esclarecer, as serifas são os traços ou prolongamentos que existem nas fontes. Então, as fontes sem serifa são chamadas da sans serif. O que acontece com elas? E aqui eu tenho um slide para ficar mais fácil essa visualização. Vai dar de perceber direitinho do que a gente está falando. Então, à esquerda, a gente tem imagem em cima de uma fonte com serifa, então nos prolongamentos tem trabalhado, e na parte de baixo tem uma sem serifa, né? Assim também como a direita. Então, se a gente ficar se questionando, né, qual delas que a gente tem que usar, a gente tem que dar preferência pela letra sem serifa. Por quê? Qual é a curiosidade que tem aí? Quando a gente está montando alguma coisa para ser impresso, já é comprovado que se o material for impresso, um livro, enfim, uma lista que a gente vai entregar, o cérebro facilmente vai reconhecer a fonte, mais facilmente a fonte quando ela tem serifa. Agora, quando a gente está trabalhando de forma digital, então, quando eu estou projetando lá na tela para o meu aluno, se eu usar uma fonte sem serifa, vai ficar muito mais fácil para ele conseguir fazer a leitura daquilo que eu estou apresentando. Então, a dica é sempre a gente procurar, na hora de montar os slides, usar alguma família sem serifa, né? Então, as principais são a Arial, a Tarhuman, a Futura, a Impact. O que a gente vai perceber? A diferença já é vista, por exemplo, quando você entra num editor de texto e quando você entra no software de apresentação. Quando você entra no editor de texto, vocês vão perceber que o padrão é uma fonte serifada. Geralmente, o padrão, a default, é a Times New Roman. Quando você entra num software de apresentação, você vai ver que é uma fonte sem serifa. Possivelmente vai ser uma Arial ou alguma outra de alguma família sem serifa. Então, essa é a primeira dica que a gente tem. A segunda dica tem a ver com o tamanho da fonte. Aqui eu trouxe para vocês 3 frases, todas exatamente a mesma frase com tamanhos diferentes. A primeira está em tamanho 14, a segunda está em tamanho 18 e a terceira está em tamanho 20. O que a gente vai perceber? Né? Muito fácil de perceber que fica muito mais fácil a visualização da terceira frase. Qual é a dica que a gente tem aqui? Primeiro detalhe, dependendo do tipo de letra que eu vou usar, o tamanho da fonte vai interferir bastante. Esse é um padrão médio. A sugestão que a gente dá é que se a gente for usar título e corpo de texto, e entende-se aqui corpo de texto, tudo aquilo que não for título, tem que haver, no mínimo, uma diferença entre 2 pontos, entre o título e o corpo do texto. Por exemplo, se eu vou trabalhar o título com tamanho 22, então o corpo do texto eu vou ter que trabalhar com 20. Né, para pelo menos ter essa diferença para facilitar um pouquinho na hora da visualização. Outra questão bem interessante em relação às fontes é a quantidade de fontes, tá? O que é sugerido para a gente? Tenho certeza que quando eu postei essa imagem aqui, vocês prestaram muito mais atenção pelo que está à direita da imagem do que pelo que está à esquerda. E o que eu quero falar no texto está à esquerda. À direita, eu tenho um exemplo de várias fontes. Então, a gente entende que se eu trabalhar com muitos tipos de fonte ao mesmo tempo, ela vai funcionar como um distrator. Então, eu não vou trazer atenção para o aluno para aquilo que eu estou falando, né? Ainda mais quando eu não estou vendo o aluno, ele está lá na casa dele, como a gente vai estar trabalhando agora, eu não sei no que ele está prestando atenção, se alguém passou, né, ali por perto, enfim, eu tenho que trazer a atenção dele. Então, para a apresentação não ficar muito estranha, ao invés de a gente usar muitos tipos de fontes simultaneamente, a gente usa outros recursos, como negrito, itálico, alteração de cores, a caixa alta. Então, o que vocês vão perceber aqui no meu slide? Eu tenho, para o título, eu usei caixa alta, depois eu usei um negrito e embaixo eu usei um itálico. Tudo na mesma fonte. Com isso, eu consigo uma diferença bem grande do que é título, do que é subtítulo e do que é corpo de texto. Então, essa dica é de, no máximo, eu trabalhar com 2 tipos de fonte. Uma outra coisa que faz bastante diferença é a questão do espaçamento entre linhas, né?
Então, a primeira coisa, onde é que eu localizo o espaçamento entre linhas? Quando eu estou trabalhando lá na minha tela, eu vou localizar na barra de formatação, que fica logo acima, embaixo da barra padrão, mais à direita da tela, depois dos alinhamentos, a gente tem o botãozinho que aciona o espaçamento entre linhas. E o ideal, então, é eu estar trabalhando com um espaçamento de 1,5 ponto. Será que isso dá diferença? Aqui eu trouxe para vocês um exemplo que a gente vai perceber que dá diferença, sim. Então, se a gente for olhar aqui, o que a gente vai perceber? Eu tenho o mesmo texto, o mesmo poema da Cora Coralina, à esquerda eu tenho com espaçamento 1 e à direita com espaçamento 1,5. Talvez alguns vão poder dizer assim, mas não vai dar muita diferença para o aluno na hora de visualizar. Para quem não tem dificuldade visual, possivelmente ele não vai perceber muita diferença, mas quem tem dificuldade de enxergar mais longe, com certeza vai perceber essa diferença nessas duas visualizações de acordo com o tamanho o espaçamento entre linhas, tá? A outra coisa bem importante, talvez aqui é o erro que a gente peca mais na hora de a gente montar, a gente fica muito preocupado com a quantidade de slides, e aí a gente tenta condensar muita coisa num mesmo slide. A ideia do slide aqui é que eu não vou colocar o texto inteiro nele. A ideia do slide que a gente está trazendo, principalmente para as nossas aulas remotas, é que ele traga o tópico para que eu possa conversar com os alunos sobre. Então, a gente sugere que seja utilizada a regra 7-7. Que regra é essa, né? A sugestão é de 7 linhas, 7 palavras por linha e no máximo 7 linhas, né? Isso é uma regrinha, claro que não vai ser sempre assim, a gente não vai ficar contando quantas palavras tem, mas é assim, um parâmetro para a gente seguir, para a gente não se perder muito em relação àquilo que a gente precisa montar, né? Então, essa dica, às vezes, é bastante útil. E aí a gente tem que se pensar, então, mais também na questão da qualidade. Então, aqui a gente tem um exemplo, né? Aqui tem um texto muito maior do que a regra 7.7, como a gente pode ver, até porque a fonte não está em tamanho 20. Então, eu só trouxe ele aqui de exemplo, porque certamente se eu botar um texto como esse no slide, vai ficar uma apresentação muito enfadonha. A gente sabe, querendo ou não, que os nossos alunos não gostam muito de ficar lendo, né? E a imagem, como a gente mesmo diz, né, ela ajuda bastante, e aí vai se tornar mais atrativo para ele, né? Não estou entrando aqui no mérito se os nossos alunos devem ou não ler mais ou menos, mas só estou falando de uma realidade que a gente convive, e aí a gente precisa se adaptar com isso. E com certeza, se eu trazer muito texto, slides muito cheios, não vão chamar a atenção, não vai aguçar a curiosidade do meu aluno. Bom, outra coisa que a gente sugere aqui é a questão dos alinhamentos. A gente sabe que o padrão, por exemplo, no editor de texto, é um alinhamento à esquerda. Quando a gente está falando de montagem de slides, além de a gente ter também as 4 opções, a esquerda, a direita, justificado e centralizado, o que a gente mais sugere que seja utilizado é o centralizado e o justificado. Mais ainda o centralizado. Por quê? Aqui à direita, vocês vão ver que eu tenho o padrão justificado. O que acontece com o justificado? Muitas vezes acontece essa tentativa de alinhamento mais à força e acaba fazendo um espaçamento maior entre as palavras. Então, o ideal numa apresentação é que a gente prefira sempre trabalhar com um alinhamento centralizado. Dessa forma, eu vou conseguir trazer um pouco mais de harmonia para o meu slide. É claro que tem situações e que os outros alinhamentos também são bem-vindos, mas aqui, como eu estou dizendo, são os principais, assim, é um padrão. Outra coisa interessante tem respeito ao dica 7, que é a distância entre as margens. A nossa tendência é fazer a construção de um slide seguindo o que a gente está acostumado a fazer com o editor de texto. No editor de texto, a gente cria o conteúdo da esquerda para a direita e de cima para baixo. Quando a gente está trabalhando com a questão de slide, ele deve ser construído a partir do centro para as bordas. Então, mais ou menos assim, eu tentei colocar uma espiral aqui para ajudar a gente a imaginar. Eu vou ter o meu eixo, né, o meu eixo vertical, o meu eixo horizontal. Eu tenho que imaginar a construção do slide do centro em direção às bordas. É esse o espaço que eu vou ter que trazer a atenção do aluno. Então, eu vou imaginar
que o aluno está posicionado na frente do monitor e ele vai tentar ver a construção da imagem a partir do centro. Dessa forma, eu tenho que pensar essa imagem evitando esse tipo de construção. Então, eu trouxe aqui um modelo de como o tamanho e a disposição pode influenciar. Do jeito que a gente está vendo aqui, o que a gente percebe? A gente está percebendo que a parte de baixo da margem, ela está muito maior, ela está sobrando muito. E o texto, nesse caso aqui, ele foi construído de cima para baixo, da esquerda para a direita. O ideal, então, é que esse mesmo texto, eu estou trazendo nesse outro slide como exemplo, para facilitar a visualização de vocês. É exatamente o mesmo texto do slide anterior. Vocês podem ver, mesmo tamanho, tudo. A única diferença é que eu compus ele como a gente deve fazer através do slide. Então, vocês vão perceber que as bordas aqui, as margens, desculpa, elas estão muito mais harmônicas. E com isso, com certeza, esse slide ele vai ficar muito mais atrativo do que o anterior para o aluno na hora da visualização, tá? Vai chamar muito mais a atenção dele, porque ele vai ficar harmônico. Bom, falando um pouquinho a respeito da quantidade e uso das cores, isso é bem importante, né? As cores parece que não, mas elas interferem bastante. Por isso que quando a gente, por exemplo, está desenvolvendo um sistema, às vezes a gente perde tantas horas estudando, né? Estudo de cores para ver o que vai ficar mais interessante. E nos nossos slides, elas também são extremamente importantes. Então, o ideal é que a gente trabalhe com no máximo 2 cores e a gente deve sempre fazer o contraste, o claro e o escuro. Ou seja, se eu usar o fundo do slide escuro, eu vou tentar trabalhar numa fonte clara e vice-versa. Quais são as cores que a gente tem que evitar? Cores muito fortes, muito chamantes, né? A não ser que seja por um pequeno detalhe, assim, né? Como eu coloquei aqui um detalhe no meu rodapé. Mas a gente tem que evitar cores o amarelo, o vermelho, as cores cítricas, né? O alaranjado, o verde, enfim, elas se tornam muito cansativas. Principalmente se eu tenho uma sequência de slides relativamente grande, que eu vou trabalhar, por exemplo, 30, 40 minutos. Então, a gente tem que cuidar bastante. O ideal é que a gente também faça a adequação de acordo com o horário da apresentação. Por quê? Existe uma indicação quando a gente vai preparar slide para a noite e para o dia. Eu sei que agora, a maioria das nossas apresentações, a gente não está fazendo, a gente está fazendo virtualmente. Então, a gente está no nosso escritório, muito iluminado. Agora não tem grandes problemas. Porém, o ideal é que a gente trabalhe à noite com os fundos claros e a fonte escura. Então, aqui eu trouxe um exemplo para vocês, de um teste. Os 2 esquemas de cores são legais para a gente usar durante o dia. Durante o dia não vai fazer muita diferença. Então, eu poderia usar o esquema de cima, com fundo escuro e a letra clara, ou o esquema de baixo, o fundo claro e a letra escura. Agora, se eu estiver fazendo uma apresentação à noite, o ideal é que a gente use este modelo aqui de baixo. Este modelo que tem o fundo claro e a letra escura, tá? Esse é o ideal. Então, geralmente, no máximo 2 cores. Aí vocês poderiam perguntar assim, e nesse teu esquema de cores, então, professora, quantos você está usando? Quantos considera aqui? O branco não conta, tá? O fundo nunca vai contar se você está usando branco. Então, eu estou usando aqui 3 cores. Eu optei pelo verde e o vermelho do Instituto e eu estou usando o preto. Ok, tá? Então, o máximo são 2, mas aqui eu não estou misturando cor de fonte, tranquilo, tá? Agora, quando a gente mistura muitas cores, elas também vão funcionar como um distrator e elas não vão contribuir na hora de a gente montar o slide da gente, tá? Bom, o próximo item tem a ver, então, com a questão das imagens. É muito interessante a gente fazer captura de imagem, né? Aquela frase famosa de que uma imagem vale mais do que 1000 palavras, com certeza é essa. A geração é muito visual, eles não gostam, como eu disse antes, de ler, eles gostam muito de verem as coisas. Então, aqui, na questão da imagem, ao invés de eu ir lá explicar ou fazer uma sequência dizendo para eles onde é que está um botão, muito mais tranquilo se eu usar uma captura de tela, como eu fiz aqui, né? A tela de um software qualquer. Aqui, eu estou identificando, né? Usei um círculo, usei a ferramenta da caneta aqui para a gente identificar com uma seta. Aqui, se vocês perceberem, eu apaguei algumas coisas propositalmente, né? Então, aqui eu tô trazendo uma ideia de que
para a gente fazer isso, fica muito mais interessante para o aluno, explicando, às vezes, pegar um pedaço de uma janela e explicar. E claro, né, que com certeza todo mundo sabe, a gente usa aqui a tecla print screen para fazer essa cópia de imagem. Aí você pode levar para um editor como um Paint, né, e aí eu vou trabalhar essa imagem. Bom, essa questão da imagem, ela tem que ser muito observada, a questão da qualidade. Por quê? Porque, às vezes, a gente vai trazer uma imagem e aí a gente acha que vai agradar, que vai agregar, e a imagem acaba trazendo, assim, os alunos vão, talvez, prestar mais atenção na imagem porque ela está com uma qualidade ruim do que pelo que ela está agregando. Então, aqui, eu costumo fazer um exemplo com os alunos para explicar a questão da imagem, tá? E eu peço desculpas, eu sei que tem muitos colegas aí que tem muito mais conteúdo do que eu, e eu vou estar explicando, talvez eu vou estar chovendo molhado para vocês, mas eu vou fazer uma explicação muito elementar, tá? Vamos imaginar que eu digo o seguinte, gente, isso aqui é uma flor que tem um miolo e ela tem as 4 pétalas, né? Aí vocês vão dizer, nossa, mas está bem difícil para conseguir observar isso, eu não estou conseguindo visualizar isso que você está querendo mostrar. Se eu aproximar mais esses pontinhos da imagem, vocês possivelmente vão conseguir enxergar mais aquilo que eu estou mostrando para vocês. Vocês vão ter mais facilidade para enxergar que isso aqui é uma pétala. Se eu aproximar mais ainda os pontinhos, vocês vão conseguir imaginar, ver não os pontinhos, mas a linha, que desenha a imagem. Esses pontinhos são o que a gente chama de pixels. Então, quanto mais perto o pixel, melhor a qualidade da imagem. Por que eu estou trazendo esse desenho ridículo aqui para vocês, né? E eu tenho certeza que vocês nunca mais vão esquecer isso aqui. Bom, aqui, quando a gente vai escolher uma imagem, por exemplo, lá no Google, a gente sabe que as miniaturas que ele traz é um preview da questão da imagem, certo? Então, ele está trazendo um preview para a gente. Bom, quando eu clico em cima da imagem, à direita ele vai aumentar o tamanho da imagem. Se eu posicionar na imagem na parte esquerda inferior, vão aparecer 2 números, tá? Então, aqui no caso está 800 por 529. O que é isso aqui? Isso aqui é a quantidade de pixels que tem nessa imagem. Quanto maiorem for esses números, com certeza vai ser melhor a qualidade da minha imagem. Então, por que eu estou trazendo isso? Se vocês têm opção de escolher aqui uma imagem com mais pixels ou menos pixels, é mais interessante vocês escolherem sempre a que tenha mais pixels, tá? Ela vai facilitar, vai ficar melhor a qualidade da visualização. Então, aqui a gente tem um exemplo, né, de uma imagem que ela tem, né, na parte da esquerda você não consegue visualizar os pixels, e na parte da direita a gente consegue. Aqui tem um outro detalhe importante. Não adianta querer pegar uma imagem muito pequena e querer ampliar muito. Quando a gente amplia muito uma imagem que ela já era muito pequena na sua fonte, o que vai acontecer? Eu vou estar aumentando o espaçamento entre os pixels, e aí a qualidade da imagem vai diminuir consideravelmente. Então, tem que ter bastante cuidado com isso também, com o tamanho da imagem. Bom, em relação aos efeitos, né? Eu vi que o pessoal perguntou ali a questão dos efeitos. Bom, a gente sabe que os efeitos, em algumas situações, eles são muito bem-vindos, porém, a gente tem que ter cuidado também, porque, às vezes, ele funciona como um distrator também. Então, ele é indicado, assim, em algumas situações bem específicas. Então, por exemplo, aqui, eu vou trazer um exemplo de uma palavra que eu vou colocar aqui para vocês. Quando a gente está vendo efeito, a gente presta mais atenção no efeito, no que eu escrevi na palavra. Esse é um efeito bem conhecido, é um efeito chamado xadrez, e aí eu vou fazer de novo para vocês perceberem, ó, quando a gente dificilmente vai ficar prestando atenção no que está escrito. E sempre lembrando que o foco que a gente quer trazer do aluno é para aquilo que a gente está apresentando para ele. Bom,
Quantidade de slides. Essa é sempre uma dúvida da gente, o pessoal pergunta bastante, principalmente agora nas atividades remotas, que a gente vai ter que conciliar aquilo que a gente vai explicar para os alunos, né? Qual que é o ideal? Existe uma média, tá? A média que a gente usa é de 1 slide por minuto. Então, se eu tenho 15 minutos para apresentar, eu posso preparar, em média, 15 slides. Por que média? Porque o slide do título, o slide inicial, o slide das referências, geralmente esses slides a gente não vai se ater muito a eles. Por isso que a gente fala em média, né? Esse é um número, então, que a gente usa, um padrão para preparar, e aí serve para as nossas aulas também. Acredito que vai ajudar bastante vocês, porque daí a gente consegue ter um parâmetro para não exagerar, porque senão acontece aquela situação. Ou a gente percebe que o cara vai fazendo cada vez mais devagar, porque não tem slide suficiente para complementar o tempo, ou o contrário, né? Que quando a gente começa a passar os slides muito rápidos, porque começa a se preocupar com o tempo da gente que está se esgotando e a gente não está dando conta dos slides. Em relação aos slides ainda, uma coisa muito importante para as atividades remotas que a gente sugere é a questão da numeração dos slides. Se vocês perceberam, todos os meus slides aqui embaixo à direita, eles são numerados. Isso vai facilitar muito, essa identificação do slide, ela é uma referência importante. Então, por exemplo, o professor está lá apresentando um slide de biologia que tem lá a figura de um esqueleto. O aluno não precisa dizer, eu queria que você voltasse no slide do esqueleto. Né? Ele vai dar o número do slide muito mais fácil, a gente vai conseguir localizar aquele slide. Porém, a sugestão aqui é que a gente não coloque junto com o número de slide, do slide, o total de slides. Por quê? Imaginem lá que eu estou no 5º slide e tem lá 5/80. Ao invés de o aluno estar prestando atenção naquilo que eu estou explicando, ele vai estar pensando, meu Deus, essa mulher ainda tem 75 slides para me apresentar. O que será que ela vai apresentar nisso tudo? E às vezes, eu tenho um arquivo que tem todos esses slides, mas eu nem vou apresentar todos. Eu vou estar apresentando alguns vão ser pulados, enfim. Aquele número do total, ele não agrega, ele só vai funcionar para deixar a coisa mais tensa, né? E ela não vai te ajudar. Agora, o número do slide, sim, é bem importante que a gente coloque. A dica 13, eu tenho certeza que vai deixar vocês com a pulga atrás da orelha, é em relação ao último slide. A gente vê ainda muito the end, fim, palminhas, aplausos. Isso não se usa mais para slide, tá? Não é mais sugerido que se faça isso, porque quem está acompanhando a apresentação, ele vai estar percebendo quando a apresentação já está finalizando. Então, o ideal é que o último slide ele seja a cópia do primeiro, ou se não quiser fazer a cópia do primeiro, coloque o último slide só com o contato daquela pessoa que está apresentando, tá? No caso, se eu quiser deixar o meu telefone para contato ou algum agradecimento no último slide, é isso que se faz. Mas the end a gente deixa para os filmes mesmo, a gente não usa mais. E aí, uma das coisas que vocês devem ter percebido é em relação à padronização. Então, a padronização, ela é bem importante, ela ajuda bastante, ela torna a apresentação bem harmoniosa e, principalmente, ela traz um quê de organização para a apresentação da gente, né? E essa padronização, ela pode ser algo muito personalizado, né? Então, a gente sabe, por exemplo, que os slides, eles vêm com algumas coisas previamente prontas, com os fundos prontos, enfim, que eu posso usar. Mas o legal da apresentação é que a gente pode usar o recurso do slide mestre. Então, o slide mestre, ele permite eu personalizar da empresa que eu estou falando, ou da minha disciplina, enfim, trazer as cores para aquele tema que eu estou falando. Então, o slide mestre é como se fosse uma marca d'água que eu preparo ele e deixo ele prontinho e ele vai se replicar em todos os slides. Então, como é que eu faço isso? Eu vou fazer agora uma demonstração de como é que a gente faz o slide mestre, né? E vamos ver se eu consigo ajudar vocês nisso, né? Só um minutinho, então. Eu vou parar meu compartilhamento aqui. Eu vou voltar aqui para a apresentação e vou compartilhar agora, então, a minha tela que eu preparei para vocês aqui.
Ok, então eu vou usar o Impress, tá? Como eu disse para vocês, o que eu estou mostrando aqui no Impress vai funcionar no PowerPoint, as dicas valem para os dois, tá? Quando a gente entra ali, então, ele sugere que a gente selecione um modelo. Vocês sabem que tem vários modelos disponíveis, os modelos do Impress são diferentes do PowerPoint, enfim, mas ambos têm. Eu não quero usar nenhum, tá? Então, eu vou clicar no botão de cancelar, porque eu quero fazer o meu modelo. Então, como é que eu faço? Eu vou clicar aqui no menu exibir, e no menu exibir eu tenho a opção no slide mestre. Já digo que no PowerPoint é exatamente no mesmo menu, tá? Quando eu entro no slide mestre, o que vocês vão perceber? Vai virar área para o título, para o subtítulo, para os vários níveis. Eu vou fazer uma personalização muito simples, semelhante àquela que eu fiz ali para a apresentação, tá? Então, aqui na minha barra de ferramentas, que é essa barra de ferramentas de desenho, que está embaixo da barra padrão, eu vou clicar na ferramenta do retângulo e eu vou criar um retângulo aqui. O que vocês vão perceber? Quando a gente monta um objeto, seja um retângulo, uma elipse, enfim, ele sempre vai vir numa cor padrão. Ele está vindo aqui na cor azul, que é o default dele. Então, vocês vão olhar aqui na barra de desenho, eu tenho o baldinho, eu vou clicar aqui e vou colocar o baldinho na cor vermelho. O que vocês vão perceber? Ele tem a figura, ela tem um preenchimento e ela tem um contorno. E o contorno ficou ainda na cor que tinha, que era o azul. Eu posso tirar esse contorno, ou aqui no Impress eu posso clicar e usar o vermelho também. E aí, vermelho com vermelho, eu estou tirando o contorno. O que eu vou usar mais? Eu vou usar um outro objeto, semelhante àquele que eu coloquei ali, e vou criar esse objeto aqui na parte de baixo, tá? Eu vou fazer um outro retângulo, que vai ficar muito parecido com aquele que eu fiz. Então, eu vou colocar aqui, eu vou usar o verde do Instituto, eu vou colocar o contorno também na cor verde, tá? E vamos imaginar que eu queira trazer para cá uma imagem qualquer. Então, eu posso ir lá no Google, pesquisar uma imagem. Então, vamos imaginar que eu vou trazer, eu tenho já na área de transferência, eu vou dar um Ctrl+V aqui e eu vou trazer o logo do Instituto. Então, eu vou usar os gerenciadores de tamanho aqui pelos cantos, vou diminuir o logo do Instituto, vou colocar ele aqui, vou usar, né, de acordo com o que eu quero aqui, e vou deixar ele aqui no cantinho. Eu vou usar ele propositalmente, deixando uma faixa na parte de cima, vai ficar com um corte, ok. Vamos imaginar que eu queira colocar também, mudar o título. Vocês vão ver que o título aqui está em preto. Enfim, eu quero mudar isso aqui. Então, eu vou selecionar, eu vou clicar aqui, eu vou usar uma fonte que eu uso mais para título, eu vou usar uma fonte, então, sem serifa, eu vou usar aqui a fonte, pode ser Arial Black, tá? Eu vou diminuir o tamanho, eu vou trazer para um 32 a fonte, e eu vou mudar a cor. Então, eu vou colocar aqui num vermelho para combinar com o restante. Então, o meu título, ele está reservado para ser trabalhado nessa área, eu vou definir a área aqui, para ele não invadir lá. Então, aqui está a minha área para o título. Outra coisa, então, que eu comentei com vocês é a questão da numeração de página. Então, eu vou ali no menu inserir, eu vou trazer a numeração do slide, o número do slide vai vir como um objeto, uma caixinha, eu vou colocar ele onde eu quiser. O meu estava à direita, então eu vou mudar isso aqui, eu vou colocar à esquerda aqui no cantinho. Ele não precisa ser nessa cor que vem, tá? Ele vai vir em preto, então eu posso escolher a fonte que eu quero para ele. Então, eu vou vir aqui, vou trabalhar numa fonte Impact, eu vou trabalhar num tamanho 18 e eu vou trabalhar na cor branca. Tá? Então, eu configurei. Tudo isso que eu estou fazendo no slide mestre. Quando eu voltar para a minha apresentação, exibir normal, eu estou voltando lá para a minha apresentação. Percebam que eu tenho um logo, eu tenho a área do título, o que eu colocar no título vai ficar na fonte que eu escolhi, já está tudo personalizado. Vocês vão ver que tem a numeração de página aqui. E o mais interessante disso é que quando eu abrir um novo slide, então, quando eu usar o atalho Ctrl+M para abrir um novo slide, ele já vai vir todo personalizado, inclusive com a numeração de página. E isso aqui funciona como uma marca d'água. Percebam que se eu tentar aqui clicar e apagar, eu não vou conseguir, porque isso não está no modo normal, ele está no modo do slide mestre. Então, eu só consigo fazer edição aqui no slide mestre. No modo normal, eu só consigo escrever em cima. Outra dica interessante aqui é que o texto, né, todo mundo já sabe, mas para complementar, então o texto eu posso, não preciso usar esse texto que ele está me sugerindo, eu posso usar aqui na minha barrinha padrão, eu tenho a ferramenta de inserir caixa de texto,
Porém, a gente tem que atentar que tem 2 tipos de texto feitos no mesmo botão. Se eu clicar aqui e simplesmente clicar na minha área, eu estou abrindo um texto chamado texto artístico. Qual que é a diferença do texto artístico? Quando eu abro a caixa do texto artístico, eu vou ver que ele não vai trabalhar como um parágrafo. Agora, se eu clicar aqui e antes de escrever, eu abrir a caixa, ele vai trabalhar, essa caixa como se ela fosse um texto de parágrafo. Então, tem diferença, por exemplo, na questão do alinhamento. O texto de parágrafo eu consigo fazer o alinhamento. O texto artístico, vocês vão ver que, embora aqui pareça que está o alinhamento à direita, o texto artístico não obedece, porque ele vai obedecer àquela caixa que você está criando ali. É diferente do texto de parágrafo. Tá? Então, isso faz toda a diferença na hora de que você está escrevendo ou um título ou você está fazendo uma caixa de texto. Como tudo isso aqui eu estou fazendo no Mestre, então tudo que eu colocar aqui em cima não vai interferir nada nos objetos que eu tenho ali embaixo. Então, eu posso vir aqui, trazer em cima do meu objeto, não vai interferir em absolutamente nada. Gente, isso era a minha simples contribuição. Eu espero que eu tenha ajudado de alguma forma. E aí, não sei se vocês têm perguntas, que como eu estava visualizando a tela, eu não conseguia acompanhar se vocês estavam aí, se teve alguma pergunta, se eu contribuí de alguma forma, tá? Então, se quiserem perguntar alguma coisa, a Solange está pedindo para repetir o número de página. Vamos lá, Solange. Então, eu vou trazer aqui, tá? Vou fazer a minha apresentação de novo. O número de página no menu inserir, tá, Solange? Inserir número do slide. Você traz, ele vai vir como um objeto, tá? Esse número do slide... desculpa. No slide mestre. Ó, inserir número do slide. Ele vai trazer como objeto. Você pode posicionar onde você quiser. Inclusive, Solange, dá para fazer assim. Tem gente que gosta de colocar o número do slide em cima de uma figura, como eu fiz no meu, tá? Eu vou usar aqui o retângulo para ficar um pouquinho diferente. Você pode fazer assim. Tá? Vamos imaginar que você quer fazer um detalhe aqui do lado, eu vou colocar verde com verde, eu pego essa caixinha do número de slide, você vai colocar aqui. O que você vai perceber? Quando você arrastar, ele vai seguir a ordem de criação do objeto. Aí você faz um Ctrl+X, Ctrl+V para ele sobrepor. Ou clica no botão direito e vai mudar a ordem ali do trazer para frente, trazer para trás. Aqui, então, eu tenho, um detalhe do número, você pode colocar o número na cor que você quiser, tá? Eu vou fazer cores bem absurdas aqui que a gente não costuma usar. Quando você vai voltar para a exibição normal, vai ter o número. Eu não posicionei muito bem a caixa, mas eu acho que deu para entender, né? Aí você vai ter, eu vou colocar o alinhamento aqui centralizado. E aí, quando você tiver voltar para o modo normal, você vai ter o número. Não sei se deu de acompanhar, Solange. Deu, obrigada, muito obrigada. De nada. Obrigado, Sandra. Obrigado, Lu. Quero agradecer muito a Sandra e o Júnior, né, que disponibilizaram para ministrar essa formação, tá? E também agradecer ao Ulisses, né, nosso técnico em assuntos educacionais, também, que nos ajudou, né, todo o suporte necessário estava à disposição. E a todos vocês que participaram, né, contribuíram, acho que todos esses comentários, essas perguntas agregam bastante a essa formação e depois a futura gravação. Obrigado, pessoal.